Boa noite. Estou abrindo aqui esse momento para a gente poder conversar sobre relacionamentos. Sejam bem-vindos, todos que estão entrando. Estou aqui aguardando a presença. Oi, Bárbara. Oi, Vivian. Estou aqui aguardando a Cláudia e a Viviane, que vão participar dessa live. Oi, Josi, o Jarbas, primo da Cláudia, que tá sempre aqui com a gente, Joyce, Rani. Que bom, gente, que bom ter vocês com a gente. Muito, muito, muito bom. Cláudia tá entrando. Boa noite, Cláudia. Seja bem-vinda. Olá, tudo Boa noite. bem? Tudo. E Oi, você? gente. Tudo bem. Falar de amor, de relacionamento é sempre bom, né? Opa! E o pessoal se empolgou, né? Aqui, ó, Vivi tá pedindo para entrar. Deixa eu adicionar a Viviane. Seja bem-vinda, Vivi. Oi, Ah, gente. boa noite. Olá, Boa noite, tudo bom? Tudo bom, Vivi? Então, gente, Caio, ó, vamos Rony, comigo. Oi, linda. Santa Luna, Melhorei agora. Jarbas, Ótimo, Lide, que legal. pessoal todo, gente. Que alegria. Segundona, 8h30 da noite, vocês aqui com a gente. Ó, A gente, a Cláudia Cláudia, da MP. que honra. Exatamente. Bem, então, abrindo nossa pílula persona, né, de hoje, dando sequência àquilo que a gente fala, né, que a gente às vezes se esbarra ali na clínica, troca uma ideia, fala de um livro, de uma ideia que teve e tal. Daí a gente decidiu compartilhar com vocês, né? E esse é o objetivo da pílula persona. Então, hoje, falando de relacionamentos, de vínculos afetivos, enfim. Então, a gente vai trocar um pouquinho com vocês daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente sabe e daquilo que a gente busca, né? Porque saber a gente nunca sabe, é um suposto saber. É uma busca eterna, uma troca de conhecimentos, né? E essa é a intenção. A gente aprende, passa para vocês e certamente vocês têm muitas coisas que vocês passam para nós também. E é isso, né? Esse networking, ele só alimenta, ele se retroalimenta, ele cresce. Então eu passo a palavra para a Vivi, para ela começar, para ela falar um pouquinho aí para nós sobre relacionamentos e a gente vai dando sequência aqui no nosso bate-papo. Vivi, passo a palavra. olá, gente, boa noite, bom ter vocês aqui, né? E sempre quando a gente fala de relacionamentos, né? A gente tá falando aqui hoje nesse sentido de relacionamento conjugal. E eu lembro quando eu ouvi isso a primeira vez, que eram dois estranhos que estavam indo morar na mesma residência, né? Na mesma casa, dividir a mesma casa. A primeira vez que eu ouvi isso me assustou. Falei, mas como assim, dois estranhos? Você namorou 5 anos, né? Namorou 6 anos, você é apaixonada, vivendo por tanto tempo juntos, e de repente começam a morar juntos. Sim, são dois estranhos, porque são duas pessoas que vieram de famílias diferentes, com culturas diferentes, né? E que se propuseram a dividir a mesma casa, dividir a mesma vida. Se quando a gente mora com irmãos, que nós somos criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, a gente tem divergências, imagina quando a gente vai conviver com alguém que tem uma criação completamente diferente da nossa, né? Então, viver a dois, quando a gente pensa, é sempre uma arte. E não tem uma receita de bolo, né? Não tem uma questão de você falar assim, o que é felicidade? Como é que você vai ter um casamento feliz? Como é que você vai ter um casamento duradouro? São escolhas, né? Dedicações e abdicações que você faz todos os dias. Permanecer casado é dar muito mais de si, né, do que o outro espera. E é tentar capturar do outro aquilo que ele entende como amor. Porque aquilo que você dá como amor nem sempre é o que o outro espera de você. O amor, quando a gente fala do sentido mais primário, né, e cerebral, ele tem muito mais a ver com a ação.
né? Então a pessoa entende muito mais o que ela recebe de amor quando você faz uma ação, quando você faz um agrado para a pessoa, do que quando apenas você diz eu te amo. Quando apenas você diz, eu gosto de você, mas na prática o outro não consegue sentir aquilo que é amado. E nessas divergências do dia a dia, nessas dificuldades que a gente vai tendo, é muito mais simples a gente abandonar o barco. Na primeira briga, na primeira dificuldade. Quando eu atendo pacientes que estão prestes a se casar, eu sempre digo, né? Você está indo para a lua de fel. Aí todo mundo, como assim, doutora, né? O primeiro ano de casado não é a lua de mel. Eu sempre brinco que é a lua de fel. Aí todo mundo se assusta. Por quê? Porque vocês são duas pessoas diferentes, com culturas diferentes, que estão indo morar juntos. Então, esse primeiro ano é sobretudo de adaptação. E você tem que ter tolerância, tem que ter resiliência para poder passar esse primeiro ano. Para poder entender como é que o outro funciona, dois. Como é que vai ser essa relação agora que vocês estão juntos, né? E essa dedicação e essa abdicação, ela precisa ser essencial e ela precisa ser rotineira. Você pode ter 20, 30 anos de casado, você nunca vai conhecer por completo o outro, porque o outro é um sujeito único e ele está se construindo através do tempo. O meu marido mudou, ele não é mais aquele com quem eu me casei, mas você também mudou. Quantas coisas você já vivenciou? Né? Quantas coisas você buscou? E assim, na construção desse relacionamento, é sempre buscar aquilo que uniu vocês e não o que está separando. A separação, muitas vezes, ela vem com um método muito mais simples, muito mais resolutivo, né? A promessa da felicidade a todo custo, né? Eu quero ser feliz, eu não mereço esse casamento para mim e pronto. E, de repente, a gente abdica de filhos, a gente abdica da felicidade do outro, da construção daquele sonho. O término de um relacionamento é sempre muito doloroso, porque ele parte do princípio da desconstrução de um sonho, da desconstrução de uma idealização de vida. Eu costumo dizer assim, dificilmente alguém casa com o propósito de se separar. As pessoas geralmente se casam com a ideia de permanecer e de envelhecer juntinhos. E quando por algum motivo essa separação vem, em geral ela é muito dolorosa, ela acaba desgastando toda a família como um todo, né? É uma promessa, vamos colocar assim, que se desfez para toda uma família e para aqueles filhos. E quando, na verdade, às vezes um aconselhamento, uma busca de identificação dos dois, uma busca de reencontro daquilo que os uniu lá no início, seria muito mais fácil, muito mais simples do que simplesmente romper e buscar a felicidade ou encontrar algo idealizado que quase nem sempre eu vou encontrar no outro. Porque essa perfeição não existe em ninguém, né? E nesses desgastes, nessas brigas, a gente esquece de tudo aquilo que a gente desejou e sonhou, né? Então, eu sempre coloco assim, é sempre preciso se entender primeiro e depois também tentar compreender o outro, né? Compreender o outro não é saber o que o outro está pensando, porque isso é impossível, né? Cada um detém a sua mente, isso é difícil nos entender, calcula entender o outro. Mas compreender que essa pessoa com quem você está junto, ela tem qualidades, mas ela tem defeitos também. E aprendendo a respeitar o defeito que esse outro tem, é que a gente consegue manter essa união e cavalgando cada vez mais uma relação forte. Porque isso é compartilhado no dia a dia, né? A gente não tem um casamento pronto, a gente não tem uma idealização. Ninguém aqui está para falar de perfeição. Mas eu acho assim, a gente sempre conversa entre nós, né? Nós três somos casadas há algum tempo, né? E a gente coloca assim, como é difícil a relação a dois, né? Como é complicado. E que a gente tá junto porque a gente quer estar junto. Porque a gente aposta nesse estar junto, né? E nas dificuldades que todos nós encontramos no relacionamento, a gente sempre está buscando aquilo que fortalece, aquilo que une, né? E nas conversas e pedindo ajuda e pedindo colaboração, porque é isso que vai fazer a diferença. É você olhar para aquilo que de fato importa na sua vida, aquilo que de fato você construiu. Ontem eu estou em casa, né?
estão com muito tempo. Aí ontem eu estava com as meninas e assistindo O Pequeno Príncipe. É um filme que elas adoram. E aí na cena da Rosa, e a gente ia falar hoje, me tocou muito, né? Porque era exatamente sobre aquilo que a gente ia falar e aquilo que eu havia pensado. Então eu vou ler a frase, na verdade eu vou cortar, mas eu acho que vai fazer sentido para muita gente, né? Mas minha Rosa não sabia demonstrar gratidão, só reclamava. Então, apesar de todo o meu amor, resolvi ir embora. Aí a Rosa depois, né, responde: sei que perfumei e encantei, mas não mostrei que te amo. Me perdoa. E agora vai, tenta ser feliz. Já que você decidiu partir, vai, não demora. É tão irritante, né? Então é isso, né? Duas pessoas que se amam, que se gostam, mas que não conseguem se entender. E que nesse não entendimento faz opção por partir. Quando de repente seria tão mais fácil cuidar dessa Rosa e estar por perto com ela. Né? Então essa é a mensagem, cuidem dos seus relacionamentos. Se não tá legal, se não tá bom, vamos atrás, vamos procurar ajuda, vamos ver o que se pode fazer, né? Porque sempre é uma palavra que eu não gosto muito, mas na maioria das vezes é mais fácil a gente construir, reconstruir aquilo que de repente se quebrou ao longo do caminho, do que simplesmente abrir mão de tudo que a gente já conquistou. Era isso. Ju? Que lindo, Vivi. Aí você falando, eu pensei assim, como assim? Ele que lute. Ele não está ouvindo a gente hoje, ele está no compromisso. Quando a gente pensou em falar sobre esse assunto, eu resgatei esse livro aqui, gente. Ele é um livro de orientação psicanalítica na minha vida. Foi em 97, no meu segundo ano de faculdade, e me marcou pra caramba, porque é uma trilogia. É o I de nós, Ri, ele, e Xi, ela. E vai falar sobre a composição, a formação da psique feminina, masculina e desse encontro, né, do nós, do I. E aí é interessante que, assim, nesse livro, né, do resgate que eu fiz aqui depois de anos, ele vai falar assim, né, a gente tem muitas projeções. A gente projeta muito no outro aquilo que a gente gostaria de ser, ou aquilo que a gente não é. E nesse encontro de subjetividades, né, nesse encontro de duas personalidades, como disse a Vivi, né, de pessoas completamente diferentes, de universos, de famílias diferentes, a gente talvez desenvolva um ideal romântico, né? E o ideal romântico, talvez até um pouco idealizado e reforçado pelo social, pelas mídias, né? Por uma necessidade de perfeição que não existe, né? Então, ele pontua bastante, esse autor, da importância do nosso autoconhecimento e da gente reconhecer em nós quais são as nossas, de uma certa, né, não com essas palavras, agora eu que estou falando, mas assim, as nossas fraquezas e as nossas potencialidades. E a gente reconhecer no outro também as fraquezas e as potencialidades do outro e aceitar e acolher. E aquele outro diferente de mim, certamente vai me fazer crescer. E aí, pensando nisso, né, de tudo aí que a gente estava falando e tal, né, pensando sobre relacionamentos, nesse encontro, né, de dois mundos interiores, a gente obviamente que vai ter as nossas referências internas. E aí não tem como a gente não lembrar, né, a questão do apego seguro, do apego inseguro, de como que foi a nossa história lá atrás, como é que a gente faz os nossos vínculos afetivos, né, como que foi a forma como a gente foi cuidado, é a forma que às vezes a gente espera que o outro cuide de nós. Mas pensando no relacionamento adulto, maduro, né, de duas pessoas, aliás, adulto necessariamente não maduro, né, gente? Porque, assim, idade cronológica não significa amadurecimento. Psiquicamente falando, o amadurecimento é uma série de transições, é uma série de decisões que se toma, né, e são processos de autoconhecimento e de tomada, né, de atitudes diante da vida que fazem com que a gente seja adulto e tenha atitudes
atitudes maduras. Mas aí é que tá, atitudes maduras para quem? Às vezes eu tenho a certeza absoluta, né? Até por conta dos meus legados, por conta das transmissões transgeracionais, das transmissões intergeracionais que eu tenho, eu acredito piamente que o que eu estou fazendo é o melhor. Só que necessariamente quem está olhando talvez não veja. E vice-versa. Às vezes o outro está me oferecendo o melhor que ele tem. E eu estou achando que aquilo ainda é pouco. Justamente por conta dessas internalizações que a gente tem, né? Dessas necessidades, então dessas projeções que a gente tem em cima do outro. E é interessante que, assim, quando a gente pensa sistemicamente, a gente tem uma ferramenta que se chama duograma. O duograma é uma forma da gente visualizar todas as nossas escolhas afetivas, incluindo, sabe aquele encantamento de infância? Então, e para quem é pai e mãe hoje pensa assim, não, meu filho tá na pré-escola, como assim? Mas é um que existiu, gente, lá pelos 5, 6 anos, lá pelos 9, 10, ali quando você teve, hoje a gente fala crush, né? Aí você encontrou seu crush, sua crush, e ali na adolescência, quando talvez realmente comecem os primeiros vínculos, né? E aí a gente vai ter o ficar, a gente vai ter o ficar sério, aí vai ter o namoro, aí vai ter, enfim, uma série de desdobramentos nesses relacionamentos. E quando a gente olha para toda a nossa historicidade, né, para esse duograma, que é a forma de olhar os nossos vínculos, as nossas escolhas afetivas, a gente se dá conta que às vezes a gente buscou no outro aquilo que a gente não tinha. Então aquele encantamento, aquela menina ou aquele menino que era tímido e se encantou por outra pessoa que era completamente extrovertida, fala, mas eu nunca vou conseguir, como é que eu vou chegar naquela pessoa? Às vezes aquilo é a necessidade da complementaridade. E a gente sempre está em busca da complementaridade, mas às vezes ela pode ser uma ilusão. Então, à medida em que a gente vai desenvolvendo, né, no nosso ciclo vital, que a gente sai da infância, entra na adolescência e tudo, na vida adulta, e até a gente tem que pensar nas relações afetivas na idade madura e na velhice, né? Então, assim, quantas cristalizações o indivíduo não carrega quanto mais maduro ele se torna, ou quanta disponibilidade um indivíduo mais maduro tem para se descristalizar e conviver com o outro e aprender com o outro. Então, a riqueza dos relacionamentos está justamente nisso, né? A gente saber se reconhecer enquanto indivíduo falho, frágil, mas ao mesmo tempo potente, e olhar para o outro e pensar assim, poxa, o que ele me traz? E aí, nessas, né, de pensar em tudo que a gente vai falar para vocês, e a gente gosta de indicar leituras e tudo, uma das leituras que eu acho muito bacana para a gente ver é o Gary Chapman. Então, o livro clássico dele, As 5 Linguagens do Amor. Tem outros livros dele, por exemplo, como O Casados e Sempre e Ainda Apaixonados, As 4 Estações do Casamento. O que significa estar com alguém? É a gente viver frustrações, a gente criar vinculações e o que acontece? Eu vou ter tanto frustração quanto gratificação. E eu vou oferecer frustração e eu vou oferecer gratificação. E nesse jogo todo aí, eu não podia deixar de lembrar vocês, né? Falei do Gary, mas eu tenho um encantamento de vida, que é uma brasileira, que é a Yara Camarata Anton. E a Yara, ela tem uma visão psicodinâmica, né, dos relacionamentos de casais, e ela faz algumas perguntas pra gente, assim, ela provoca a gente a pensar o seguinte: quais são os papéis e funções que a gente assume numa relação? Que vínculos que a gente pode estar conectado com as nossas histórias familiares que às vezes nos provocam a repetir falhas, né? A repetir insucessos nas relações que a gente tem. E ela fala, né? A Yara diz assim, William, a escolha do cônjuge, que inclusive está aqui na minha mão também, tá? Que é uma... Empresto, gente, empresto. Né? Empresto com todo amor, com todo carinho. E isso, assim, quantas lealdades transgeracionais a gente não tem? Então, quando eu me aproprio disso, eu tomo decisões. E aí, a Yara traz para nós assim também, né? Quais são os contratos secretos de um casal? Que estratégias funcionais de sobrevivência e de vivência um casal é capaz de fazer, gente? E para quem está procurando, gente, tem uma coisa da Yara que eu acho assim que é fantástico, né? A Yara, ela fala assim, que aos que procuram, aos que buscam, você tem que prestar atenção.
aos sinais visíveis e aos invisíveis. Que as pessoas emitem sinais de uma forma feromônica, né? De uma forma simbólica, de uma forma não verbal. E nem sempre é a história da projeção. O outro vai ser completo e perfeito. Mas aí a gente se junta e aprende junto e segue. E a Yara também diz assim, né, gente, que isso que eu acho fantástico, já passando a palavra para a Cláudia, é na intersecção do self, do eu mesmo, do ser, com as histórias das nossas famílias, né, da minha família, que o indivíduo constrói quem é e como ele operacionaliza a sua vida, e aí vem a parte mais bonita. Quando eu me conheço, quando eu sei quem eu sou, eu tenho decisões e eu faço escolhas afetivas. E, gente, nem sempre a primeira impressão, aos que procuram, nem sempre a primeira impressão é a que fica. E aí vale o livro da Yara, são muitos, Josi, mas esse aqui, ó, A Escolha do Cônjuge. Também tem o Casal Diante do Espelho. E eu preciso citar Mara Lins. Mara Lins é uma das minhas formadoras em terapia de casal e de família, e ela tem esse livro aqui, Diferenças Reconciliáveis. Gente, dá certo. Mas dá trabalho. Então, passo a palavra. Amei frase da semana. Dá certo, mas dá trabalho. Né? E por isso que às vezes é tão gostoso, né? Quando você olha a história de casais, eu amo casamento, você vê 50 anos de casado, quanta história para contar, né? Quanta riqueza construída junto. Mas eu não tenho, né? Não quero ser tão técnica assim, mas não tem como falar da psicanálise, que é o meu olhar, sem falar da questão do ideal, né? Você já buscou um ideal? Qual que é o seu amor ideal aí, né? E por que a gente tem essa noção de ideal? Porque da onde que vem isso, né? Porque a psicanálise vai dizer que a escolha do objeto, a gente fala escolha do objeto amoroso, é sempre um reencontro. E Lacan tem uma frase maravilhosa que ele diz: o amor é uma metáfora. Na medida que aprendemos a articular uma metáfora como substituição. Então, o que acontece, né? Eu já falei um pouquinho do Édipo na outra vez lá, vocês podem assistir a outra live que eu falei sobre o amor com relação a essa relação que a gente teve primeira com quem nos amou, com as figuras, né? Com a mãe, com o pai, enfim. E aí eu acho que a tradução do Nando Reis é maravilhosa. Ele diz: para você guardei o amor que nunca soube dar. Isso é da ordem do ideal, né? Eu quero muito dar, eu quero muito receber um amor que não vai ser redondinho. Um amor que não vai nunca completar. Tanto que a gente entende que o bom relacionamento, a gente está falando de relacionamentos saudáveis, né? Investir, insistir em relacionamentos dentro, né? Fora de transtornos crônicos e graves, né? Dentro de duas pessoas que podem desenvolver um relacionamento saudável, é disso, é de entender que o outro nunca vai ser o ideal. E aí Freud é genial quando ele diz pra gente tomar cuidado com as formas de escolher, então, o outro, né? E quando a gente fala de casamento, é que você já escolheu. Quando a gente fala de namoro, é que você tem oportunidade, como disse muito bem a Vivi, né? Ou deixa a rosa ou cuida da rosa. Você tem ainda essa possibilidade de escolha, né? No relacionar. No meu tempo era namorar de mão, tá, Ju? As formas de relacionar, elas mudam. Até os 14 anos a gente só podia namorar de mão, que era da mão. Mas você vê que a busca do objeto é a mesma, né? E aí Freud vai dizer pra gente tomar um pouco de cuidado quando ele fala lá no texto do narcisismo, que ele diz assim, essas duas formas de se relacionar, a gente precisa estar um pouco atento, né? Que uma é a forma de que você busca no outro aquele lugar que o bebê teve com o cuidador. Então é o homem que vai querer como a mãe fazia, é a mulher que vai querer a proteção de um pai, né? Mais afetivo do que sexual. E a outra forma de se relacionar é a forma narcísica, que é a forma do eu não sou assim, eu sou diferente, ou eu gostaria de ser diferente, então eu projeto no outro, né? E Contardo, muito provocativo, tem uma frase numa entrevista que ele deu que ele disse assim, né? O amor continua sendo um lugar de altamente projetivo. A maioria das pessoas usa o casamento para culpar o outro por coisas que não fez, né? O que Contardo está dizendo aí? Cuidado, porque às vezes você está esperando que o outro faça aquilo que você tem que tomar rédea da sua vida, está esperando que o outro seja aquilo que você gostaria, ou você quer amar um espelho, você quer amar só o que for parecido com você, não vai dar certo, né? Então, essas questões de cuidado é muito interessante, né, da gente pensar. E uma frase que eu tenho, assim, a gente orienta há muitos anos, casais, né,
que eu acho que faz toda a diferença e a gente pode usar para refletir é: eu estou com você porque eu preciso ou porque eu quero? Não faz toda a diferença? Eu precisar tá da ordem do ideal, de uma dependência, de algo que não tem a ver com bancar o desejo. Eu querer estar com você tem a ver com decidir. Então eu vou enfrentar as diferenças ou até o igual, né? Porque às vezes a gente se irrita com o igual também, não é só as diferenças agregam, né? Então isso é importante. O relacionamento flui bem melhor se você está porque você quer, não porque você precisa. E aí, de tantos assuntos, psicanálise, tem a fala de amor e relacionamento o tempo inteiro, é a base da psicanálise, mas eu queria fugir um pouco para uma pesquisa que eu vi que 86% dos casais afirmaram que a grande dificuldade é de comunicação. Então, olha Freud falando aí no poder da palavra, né? Quanto a palavra aproxima, como é que você conquista alguém? Pela palavra, pela linguagem. Como é que você afasta alguém? Pela palavra, pela ofensa, pelo subentendido, o que eu achei que o outro disse que ele quis dizer. Então eu amo isso da linguagem, né? Que é o que nos faz laço e às vezes faz nó muito apertado, às vezes nos machuca também. E aí tem 2 livros populares, assim, não vou hoje ser muito técnica, não. Que um é Porque as Mulheres Fazem Amor e os Homens Fazem Sexo. É uma visão, assim, bem legal da gente ler. E o outro é do Craig Hill, que é 2 pulgas e nenhum cachorro. Olha que título maravilhoso. 2 pulgas e nenhum cachorro. Quando o casal vira 2 pulgas, um suga do outro. E alguém vai se ferir. Não tem cachorro para sugar, então eles se tornam as 2 pulgas. E ele vai falando sobre a linguagem tópica, a linguagem relacional, que é isso que eu quero encerrar hoje, né? Oi, Paty. Os olhares diferentes que se complementam, né? E acho que todo mundo, a doutora Cláudia estava aí falando, né? Quem atende, o William, os nossos colegas psicólogos aí também, a gente vai ver que a comunicação é um ponto-chave no amor aí, né? Hoje é sobre relacionamento. E essa linguagem tópica e relacional que eu queria trazer é um pouco disso. O que eu disse e o que o outro entendeu. Né? E vou dar um exemplo aqui, que o homem diz assim para a mulher, por exemplo. Tá jantando, diz que comida é salgada. Qual é a linguagem relacional que ela escuta? Tudo que eu fiz, eu preparei a mesa, olha o serviço que eu tive, não dá valor, não me ama, não significa nada para você. E ele pensa, eu só falei que a comida estava salgada. Não falei nada disso. O que é isso se não é projeção? Projeção do que eu imagino que o outro está pensando de mim. Projeção do que eu acho que ele quis dizer, né? Vamos pensar não só para o lado da mulher, do homem também, né? Coloquei aqui, eles estão conversando e a mulher está muito empolgada e ela interrompe ele várias vezes. E aí ele fica quieto, não fala mais e ele pensa. Ela não me reconhece, não me respeita, não deixa eu falar, não se interessa pelo que eu falo, só ela quer tomar conta e tal. Então agora eu vou falar, melhor eu ir pro bar, né? Que a gente consegue conversar. E ela pensa, ai, conversamos a noite inteira, ele me ouviu, acho que agora ele me escutou. Olha a diferença do que um entende do que o outro entende, né? Eu lembro quando a gente fazia seleção seleção de empresas, né? Quando a gente acolhia as pessoas, a gente dizia, nunca suponha, pergunte, né? Porque a linguagem é o que nós temos de mais precioso para falar o que realmente a gente quis comunicar, né? E não que calar não seja importante no relacionamento, né? Quem concordem comigo dá um ok, às vezes calar, respirar fundo é importante, mas para algum momento voltar a deslizar, a trabalhar aquele mal entendido, né? Então, penso que comunicação é um pilar, cuidar do ideal, o que a gente projeta no outro, né? E muitas vezes, hoje a crítica de Bauman e de grandes sociólogos aquilo que a Vivi começou a falar, a Ju pontuou muito bem, né? Que é do sair fácil, a solução fácil. Eu costumo falar isso no consultório. Você quer a solução fácil ou a que dá trabalho, mas tem raiz? A que dá trabalho, como a Ju dizia, é aquela que a gente vai ter que se mover. A gente vai ter que colocar um esforço ali. A fácil deixa próximo. Eu gosto muito de uma frase que uma vez eu ouvi de um casal que ele disse para ela, por que você quer separar para fazer certo com o outro, faz certo comigo? E eu achei genial, eu falei isso mesmo, porque quando a gente inicia novos relacionamentos, a gente sempre inicia de um ponto mais narcísico, né? De vou dar o meu melhor
para impressionar. E a psicanálise vai falar de cuidado com esse ciclo, né? Qual que é o ciclo? Onde eu coloco expectativas ali, onde eu coloco um eu idealizado e imagino um outro idealizado, e daqui a pouco a gente vai voltando para o real, para as diferenças, para as relações, né? Lembrei do caso que eu ouvi, acho que até uma piada, que a menina virou... como é que fala aqui no Mato Grosso? Lá é o gaúcho, né? Que é o cowboy, né? No Mato Grosso. Então ela botou a botina, ia pra fora com o cara lá, né? Com o cocô dos cavalos, com os porcos. E ele falou, encontrei a mulher da minha vida. Amo, nossa, é parceira, vai comigo pra roça e tal. E quando ela casou, no outro dia que ela casou, ela disse, graças a Deus, não vou mais precisar ir cheirar a bosta de cavalo. E aí, o que aconteceu ali? Uma projeção de algo para conquistar, para formar um narciso, que para ser amado, que não era real. Então, às vezes, vale muito mais a gente tentar trazer isso para a realidade, né? E para o relacionar e aprender do que ser uma imagem que não vai se sustentar. Né? Peão, isso mesmo, né? Os peão daqui. Então, eu queria deixar essas leituras, indicações, essa mensagem. E não vamos ser duas pulgas, né? Porque não é cachorro para a gente sugar, a ideia não é sugar do outro. A ideia não é ser amado como minha mãe não me amou, a ideia não é fazer o que o meu pai não fez. Isso é muito peso no outro. Tem muitos casais que a escuta a gente já entende que a melhor pergunta é dizer, não tá pesado pro outro esse lugar que tu deu? Né? Às vezes colocar no lugar do salvador, do que vai me completar, já vai... A relação tá um pouco fadada ao fracasso, né? E quando você entende que o outro não me completa, mas que a gente pode ter uma vida muito legal, construir uma história muito legal... sem esse peso, né, da completude, talvez a coisa vá embora. E, aproveitando, falando de casais, amanhã vocês têm uma live, né, Ju? Convida aí o povo, o William estava aqui, que eu já vi, uma live também, né, sobre relacionamentos, dá uma faladinha aí. Sim, é o William, aqui de Tangará, Ana Flávia, daqui de Tangará, e a Adriana Ogawa, lá de Rondonópolis. É um laço sistêmico que a gente tem, e a gente vai falar sobre disfunções sexuais e o outro, né? Então, vai ser amanhã à noite. Depois eu coloco ali nos stories e envio no direct para vocês. E Cláudia estava falando, né? A terapia, Josi, mas com o outro é uma oportunidade de se reinventar. E assim, às vezes a gente tem que deixar claro que por N razões o casal não dá certo. E tá tudo bem. Não é porque o teu primeiro. E você tentou todas as estratégias para que desse certo e não deu, você tem direito de tentar outra vez. Né? E vai ser, só que é uma outra história, uma outra pessoa, e não vale projetar o que o outro não tinha. Aí realmente é a possibilidade de se reconhecer, se desnudar e reconhecer no outro coisas muito legais. E dar sequência na vida, né, gente? E aos buscantes, a quem tá tentando, lembra, não é a primeira impressão que fica. Você usou a botinha, amiga, você sacou que você vai ter que ir lá de novo pro curral. Você que lute. Ou para algum outro campo, para algum outro espaço. E acho que uma das coisas muito legais que a Vivi falou, eu até anotei aqui, dedicação e abdicação. Talvez se a gente tivesse... aqui está presente a Silvia e a Maria Alice, não, a Rosiângela lá de Cuiabá, e elas trabalham com casais também, né? Então, psicoeducação para noivos, gente, deveria ser uma coisa muito legal. Processo terapêutico para noivos ia ser muito legal, porque as escolhas seriam mais funcionais e saudáveis. Mas então, nosso tempo já está se esgotando, é só uma pílula mesmo, uma palhinha. Diga. Só falar uma frase bem legal que me veio aqui, que é com relação a que junta isso do dar e do receber, né? Se o amor só quer receber, ele vai ser da ordem desse amor infantil. Agora, se o amor precisa de renúncia e de também retribuir, você consegue fazer a via de mão dupla. E a sexualidade tem tudo a ver, né? Porque o amor sem sexualidade é amizade, que nós vamos falar no próximo encontro, né? A sexualidade precisa também ser trabalhada do casal, né? Então é muito legal mesmo. Posso convidar, gente? Então nós temos, mais uma vez, nosso primeiro simpósio foi maravilhoso, né? O nosso primeiro simpósio de saúde mental
foi tão rico, trocas maravilhosas, apesar que a gente fica, né, nesse decreto, dá para abrir, não dá para abrir, como é que faz? A gente tem essa questão, né, de observar a legislação, a gente queria todo mundo pertinho, conversando com a gente, mas vamos trabalhar mesmo assim, né? A linguagem circula também no online. E nós temos já a data do nosso segundo simpósio, tá? O nosso segundo simpósio vai ser dia 24, é isso, né, meninas? Dia 24, à tarde, sábado à tarde, com ninguém menos que, vocês já podem acompanhar no YouTube, Dr. André, neurologista, e o nosso tema vai ser cérebro e emoções. Então, eu vou estar trabalhando sobre o livro da interpretação dos sonhos de Freud, né? Sonhos inconscientes, o que que tem aí? Se você quer saber como interpretar sonho, não é nesse grupo de estudo, é na formação com a MP. Tô brincando, né? Mas a gente vai dar uma palhinha sobre isso, que às vezes o pessoal quer uma fórmula, né? Quando a Vivi começou, eu já pensei, a gente podia ter falado 5 dicas para o casamento dar certo. Não existe, né? Não tem como ser fórmulas rápidas e breves de temas tão complexos. Mas a gente quer estudar junto com vocês. Eu vou falar sobre os sonhos. A Ju vai estar falando sobre Infidelidade. infidelidade e o cérebro. A Vivi vai trazer um estudo de caso, né? Vivi, quer falar um pouquinho? Isso, a gente vai trazer um estudo de caso falando como que a nossa socialização é importante para o desenvolvimento do nosso cérebro, né? Então, quanto que isso faz diferença, isso que a gente está fazendo aqui, conversando, e quanto que isso lá na primeira infância é tão essencial para o desenvolvimento cerebral. Eu acho que dia 24 vai ser um encontro assim, muito bom, muito fantástico, que nem a Cláudia trouxe. A gente vai trazer o doutor André Nogueira, que é neurologista. Uma formação muito boa, tecnicamente excelente, né? E ele vai falar sobre o cérebro e as emoções. E aí a gente vai entrar com outros temas, né? Com estudo de caso, a Ju com estudo de sistêmica, a Cláudia com estudo da psicanálise, tudo envolvendo esse tema. Então, acho que está imperdível. Quem puder participar vai ser muito, muito bom mesmo. Dia 24. Eu sou meio suspeita porque é um assunto que eu gosto demais, né? Então, é um assunto que eu gosto porque torna tudo muito científico, ao mesmo tempo que não deixa de ser emocional, né? Então, você consegue entender de onde é que vem da questão biológica e o quanto que as nossas relações são importantes para a gente estar desenvolvendo essa questão social, emocional. Então, acho que sim, vai ser fantástico. Quem puder participar, a gente vai ser muito bom dia 24 agora, sábado à tarde, tá? E amanhã já abre as inscrições no Simpla, né? Nós vamos enviar para vocês e tudo mais, mas você já pode ir lá no Simpla e procurar e fazer sua inscrição. E tem para quem é paciente familiar da Clínica Persona, para quem é estudante não só de psicologia, de qualquer área, se você é estudante, porque nossos encontros são super interdisciplinares. Vocês vê que a gente vai falar de cérebro, vai falar de biologia, vai falar de ciência, vai falar de sistemas familiares, falamos de políticas públicas, então é para cada um da sua área trazer a sua experiência e discutir conosco, e para profissionais também, você já trabalha aí, é farmacêutico, é enfermeiro, é psicólogo, então tá lá nosso super convite para vocês aí, tá? E nos encontramos toda segunda um pouquinho de Pílula Persona. Muito obrigada mesmo, nossos alunos do Instituto já estão aqui, tá dentro, né, Carol? Ai, que legal. Muito bom, gente. Obrigada, tá? Uma boa noite a todos. Boas renúncias aí, construção, porque amor é uma construção. Obrigada. Boa noite. Dedicação, né, Cláudia? Dedicação e abdicação e crescimento. Obrigada, gente. Obrigada, tá? Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada pela participação, gente. Boa noite a todo mundo aí. Um beijo. Beijo, Josi. Obrigado, Rafa. Caio, William, Rosiângela, Vivian. Obrigada, gente. Obrigada, Joyce. Nina, chegou agora, estamos acabando, Nina. Vem semana que vem, volta semana que vem. Te esperamos, Nina. Obrigada, Célia. Que bom, que delícia te ver. Saber que você está com a gente.